A saída de bola era do Vasco. E a gente falou muito, né? A ideia do Vasco era pressionar a saída de bola. Mas a gente vê o Flamengo também fazendo o mesmo. 5 jogadores do Flamengo nessa última linha, mais o Ayrton Lucas. São 6 jogadores do Flamengo adiantados. E aí você tem o passe do Miranda pro Orelhano. O Orelhano não é de hoje. O Orelhano já perdeu algumas bolas assim. Contra o ABC ele perde uma, que tem um contra-ataque, que acho que o Vasco acaba fazendo uma falta e mata a jogada ali. Enfim. Mas algumas vezes o Orelhano já perdeu bolas assim por uma dificuldade que ele tem. E aí vale até uma análise um pouco mais técnica do jogador. O Orelhano tem muita dificuldade de girar o corpo para a direita. O Orelhano é um jogador que quase sempre vai para dentro. É o canhoto que joga pelo lado direito, que quase sempre ele, inclusive, dribla. Ele tem dificuldade em girar. Olha como é que o Orelhano, se ele faz o domínio girando para fora, fazendo um giro para fora, ele sairia da marcação e sairia da pressão. E aí ele é limitado por isso. A pressão, se não me engano, é inclusive do Pedro. Ó. O Pedro rouba a bola e aí você começa. Ó. O Jair estava saindo, o Orelhano estava ali, só tem o Galarza e a linha de 5. Né? E aí começa a construção. Ó. O Jair já estava aqui, o Galarza estava aqui. Os dois volantes, lembra que a gente falava do volante sair, saltar para pressionar e ficar um buraco? Olha o Jair onde é que está. Já ficou no meio do caminho, porque o Vasco não estava posicionado para se defender. E aí o Galarza tem que ficar com 2. Olha os espaços que a gente falava. Arrascaeta, aqui não sei se é o Gerson que está por aqui, mas ó. E a bola só para o Pulgar. O Orelhão não pressiona, o Alex Teixeira nem na imagem aparece. O que eu falei? A linha de 5 do Vasco aqui, ó. Piton, Léo, Capasso, Miranda e Puma. Essa linha de 5 do Vasco está marcando simplesmente só um jogador, que é o Pedro. Então você tem 4 jogadores do Vasco contra 1. Onde está a superioridade do Flamengo? Na linha de meio campo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores do Flamengo contra 3. Isso aconteceu inúmeras vezes na partida. Então, a superioridade do Vasco está numa linha que o Flamengo não agredia e a superioridade do Flamengo estava onde ele conseguiu encontrar o jogo, que era exatamente aqui. É o Matheus França por aqui, o Wesley por aqui, Ayrton Lucas, se não me engano, o Thiago Maia, a Rascaeta e o Pulgar. E aí vem a finalização do Pulgar, aí sim, ó. O Galarza, que já tinha pressionado a Rascaeta, tendo que marcar 2. Né? Já que o Jair também não estava na jogada e você não tem o Alex Teixeira, que deveria ser o outro cara nessa linha de 4 de meio campo do Vasco, e também não estava aqui para poder se aproximar caso algo acontecesse. Ele estava adiantado lá na frente e aí sai o golaço do Pulgar na gaveta. Vou botar um pouquinho mais para frente aqui, pular a comemoração, repetição e etc. E aqui já é o segundo gol do Flamengo, vai um pouquinho da atração que a gente falou. Olha só. A linha de 5 do Vasco, em muitos momentos que eu falei, o lateral saltava. Tapiton, Galarza e Léo. Quem deveria ser o Flamengo com 3 jogadores? Arrascaeta, Wesley e, se não me engano, o Matheus França por aqui. Matheus França. 3 contra 3. Só do Flamengo estar em igualdade numérica já é um problema para o Vasco. Porque quem está com a bola define as ações. Quem está com a bola está pensando o jogo. Olha onde o Jair está. O outro volante do Vasco está lá por dentro, distante. Você não tem sobra. Qualquer drible, qualquer passe aqui, qualquer jogador que você tire dessa linha de marcação, você passa adiante. O Capasso não é um cara de velocidade para fazer cobertura. O Jair está muito distante para cobrir alguma coisa. O Alex Teixeira, mais uma vez, sequer aparece na imagem. E aí o Flamengo consegue fazer a tabelinha ali, 3 contra 3. Quando o Vasco acha que tirou um pouquinho da pressão, ó, o Galarza se posiciona na função dele, ó, Jair e Galarza mais centralizados, Piton. Quem era para ser o outro homem aqui? Quem é o jogador que tem a obrigação de marcar o ponta do outro time? Ou o lateral do outro time? É o lateral batendo no ponta, só que aí você tem que ter acompanhamento do ponta do Vasco para acompanhar o meia que joga junto. Senão você gera uma dobra. Olha a dobra. Cadê o Alex Teixeira por aqui? O Galarza foi marcar o setor dele. Ficaram 2 junto, 2 em cima do Piton. E aí, ó, o Léo já tá quase numa linha de lateral aqui, tendo que cobrir fora da área. Fica só o Capasso e o Miranda marcando o Pedro. O Pedro é a referência mais alta do time. Puma e Miranda estão de olho no Pedro. Matheus França entra na área, segura o Capasso. Todo mundo olhando bola, ó. Jair olhando bola, Galarza olhando bola, mas o Galarza é o cara que deveria pressionar aqui,
Essa é a primeira falha individual. O Galarza não poderia ter dado esse espaço para o Arrascaeta, o Piton ficou sozinho. E aí o Arrascaeta olha, e olha aqui, ó. Olha o Gerson, a liberdade do Gerson. Olha onde é que o Jair tá. O Jair o tempo todo só acompanhou o jogo. O tempo todo o Jair só viu bola. O Jair não olhou em momento algum para trás para ver se tinha alguém próximo. Não viu que estava aqui, ó, já numa quase uma igualdade, com exceção do Pumas, tinha Pedro e Miranda, Matheus França e Capasso, o jogador mais alto do Vasco, não estava marcando mais alto. Você já tinha um erro aqui de marcação e nem olhou para ver se vinha alguém no meio. E aí o Gerson, ó, atropela e faz o gol. E aí o Orelhano também, que poderia ser um cara para ajudar na marcação, também chega 2 metros atrasado e acaba saindo o gol. É o que a gente falava dos jogadores sem característica. Alex Teixeira, mais uma vez, não aparece na linha de 4. O Jair não consegue pressionar. Para mim, o primeiro tempo do Jair foi muito ruim. Já tinha falado isso em outro momento aqui. E aí você vai construindo as superioridades do Flamengo, constrói de pé em pé e acaba fazendo o gol. Deixa eu botar aqui. Esse aqui já é o lance do terceiro gol. Não, esse aqui é o lance do segundo gol ainda, né? Vamos botar aqui o terceiro gol do Flamengo. Esse sim construído pelo lado direito da defesa do Vasco. Flamengo construindo bola por ali. Mais uma vez, Matheus França circulando, Ayrton Lucas, criando, ó, pelo menos igualdade. Ó, Thiago Maia, o Orelhano tá marcando o Thiago Maia. E aí você já começa a correria aqui de marcação. Puma no Matheus França, o Jair já foi batido. Aqui a linha de meio campo já quebrou. O que eu falei dos jogadores saltando, dos volantes saltando para marcar o que o ponta não tá marcando? É exatamente isso aqui. O Orelhano tinha que estar no Ayrton Lucas, não o Jair. O Jair é para estar aqui, ó, marcando aqui. Deixa o Thiago Maia jogar. O cara ser pressionado pelo Thiago Maia, o cara que tem que pressionar o Thiago Maia é o Pedro Raul. É o Alex Teixeira, não é o Orelhano. O jogo circulando por aqui era o Orelhano no Ayrton Lucas e o Jair por aqui, na contenção. E o Galarza mais para a esquerda. E entra mais uma vez aquela questão que eu falei. Você faz uma linha de 5, só tem o Arrascaeta e o Pedro aqui. Entendeu? Essa é a questão. Porque quando você tem uma superioridade tão grande assim num setor, você naturalmente vai ter inferioridade em outro. Porque se você tem 5 marcando 2, em algum lugar vai ter 5 do outro time contra 2 seus. E aí você tem aqui mais uma vez igualdade, 3 contra 3, e aí entra a qualidade individual, o drible. Foi o que eu falei lá na jogada pelo lado esquerdo. A partir do momento que você acerta um passe, que você consegue triangular em cima de alguém ou driblar alguém, que você tira um desses jogadores, o que era uma igualdade passa a ser uma superioridade. E aí vem a sequência. Passou pelo Puma, o Miranda faz o mesmo movimento que o Léo. Já vira quase que um lateral aqui pelo lado direito. Olha o Jair. Vamos voltar aqui rapidinho aqui, ó. Como é que era o encaixe? Orelhano no Thiago Maia, Jair no Ayrton Lucas, Puma no Matheus França, correto? Jair, Ayrton Lucas. Olha a sequência, olha aqui para trás, ó. Jair e Ayrton Lucas, lado a lado. Jogada desenrola, Matheus França, ó o Jair. Jair ficou. Foi embora. E aquela linha, lembra que a gente falou da linha faz a linha de 5 e depois a linha de meio campo, na verdade, tinha 2, porque o Orelhano não volta nem o Alex Teixeira, e em muitos momentos essa linha virava 1, porque um deles saltava para pressionar, porque faltava marcação pelo lado. É aqui. O Jair saltou para marcar, não acompanhou. O único jogador aqui, a linha de 1 de meio campo do Vasco. Linha de 5, 1, 2, 3, 4, 5. Marcando 1, 2, 3. Vasco com 2 jogadores a mais nesse setor, só que em inferioridade aqui. E aí, ó, acontece o drible, você tem muito jogador do Vasco dentro da área, inclusive a Arrascaeta para, o Galarza está na marcação aqui normal. Olha o espaço do Jair para Ayrton Lucas que não acompanha. Isso aqui começa no bote errado lá atrás, que não era para o Jair sair, era para o Jair marcar essa posição aqui. Quem era para sair no bote era o Orelhano. Né? Ou no máximo o Puma, já que ele tinha cobertura do Miranda. Não o Jair. E aí o Jair que não tem cobertura, jogada, Ayrton Lucas finaliza. Terceiro gol do Flamengo, Pedro toca ali, o árbitro deu para ele. Mas muito mais mérito do Ayrton Lucas do que do Pedro. Né? O quarto gol já é gol de pelada, né? Aí é uma bola aérea, uma disputa ali, uma bola que era do Vasco, né? O Vasco cruza uma bola para a área, o Vasco adora tomar gol assim. Não pressiona, olha só como é que não pressiona a bola. Se não me engano é o Pedro Raul, ó. Pedro Raul chega perto, ameaça aí e não vai. E aí o Orelhano chega perto, também, ó, ameaça aí, não vai. Aí o Gerson já deu, já era. E aí já foi. Ou o Galarza fazia uma falta e era expulso, que não ia ajudar muito o Vasco, ou tomava o quarto gol como tomou.
E é isso, a análise dos gols, passando bem dentro do que a gente analisou aqui antes, né? A linha de 5 afundada para marcar 2, 3 jogadores no máximo. E o meio-campo com uma linha de 2, muitas vezes com um jogador só, porque o outro saltava para pressionar, abrir um espaço e ir embora. Fala galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garone. E a promoção continua. Se você fizer o seu registro no link que está aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom GARONE, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou R$50, recebe 100, botou 100, recebe 200 para apostar. Então não fica fora dessa não. Aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom GARONE no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xBet.